Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa noite, meus queridos, a vocês que vieram aqui nesta noite fria e chuvosa de Campina Grande, e a você que nos acompanha pelo canal do Instituto Borborema. Muito prazer. Caso você não me conheça, eu sou o professor Caio Peroso, professor cofundador do Instituto Borborema. Bom, hoje nós vamos falar de problemas de adultos mimados. Eu dividi essa apresentação em 3 partes. Primeiro, uma introdução, depois uma explicação sobre a dinâmica afetiva, ou seja, o mecanismo por trás da dinâmica afetiva do mimo, e, por fim, ilustrá-la a partir de problemas que os adultos encontram nas suas vidas. Eu sempre gosto de começar e fazer minha introdução pelas palavras, então vamos pelo título, porque ele tende a nos ajudar. Problemas de adultos mimados. O problema aqui, a gente pode pensar por 2 caminhos. Primeiro, por aquilo que nós encontramos como uma dificuldade, como uma adversidade, ou um mau funcionamento de algo. Uma coisa que está disfuncional está com problema. Uma coisa que não funciona bem, do jeito que deveria funcionar pelo menos, está com problema. Quando eu falo aqui de problemas de adultos mimados, eu estou falando de problema no sentido do mau funcionamento. Porque os problemas que os adultos vão encontrar na vida são todos iguais. Basicamente, todos os adultos viverão os mesmos dramas, as mesmas adversidades, as mesmas agruras. O problema não está no problema em si, com perdão da repetição da palavra, mas na forma como nós vamos recepcionar o problema. Então, vemos uma estrutura de personalidade mais sólida, mais madura, quando o problema é recepcionado numa dinâmica de quem parece realmente ter amadurecido e ter se tornado um adulto. E quando o problema ele é recepcionado por alguém com muita suscetibilidade, com muita fragilidade, com muita dificuldade, e nós conseguimos observar que essas dificuldades vêm não do problema que se apresenta diante dele, mas por uma dinâmica interna dele, ou seja, a forma como ele recebe o problema, repetindo, aí a gente pode estar diante de uma estrutura de personalidade que aponta alguma privação, algo no desenvolvimento e aqui psíquico daquela pessoa que deveria ter acontecido, não aconteceu, e houve um atravancamento nesse próprio desenvolvimento. Então, por problema, eu me refiro à disfuncionalidade, a não conseguir lidar com dificuldades do modo como um adulto deveria lidar. Adulto, eu faço questão aqui de ler a definição, fiz questão de colocar aqui a definição do Aulete, porque, bom, é um dicionário, é um manual de como dizer as coisas na nossa língua. E aqui está bem satisfatório, porque assim, hoje a gente escreveu que é um adulto, a gente tem dificuldade
O adulto é uma pessoa que tem... Alguém pode dizer, uma pessoa que tem 16 anos já é um adulto. É um jovem, mas é um adulto jovem. Talvez não. E alguns podem ter dificuldade de aceitar que um cara hoje de 24, 23 anos seja um adulto. E tem certos ritos de passagem da juventude culturalmente estabelecidos no Brasil, como, por exemplo, se você ainda está na universidade meio que depende dos pais, embora você tenha seus 22 anos, você não é exatamente visto como um adulto. Você é visto como um jovem que tem responsabilidades e um estudante. Não é bem um adulto. Então vamos ver aqui o Aulete. Pessoa que chegou, olha que interessante. Pessoa que chegou ao pleno amadurecimento e encontra-se entre a adolescência e a velhice. Se a gente levar ao pé da letra o pleno amadurecimento, já começamos a encontrar certos problemas, né? Em classificar certas pessoas entre a adolescência e a velhice como adultas. Perdão. Aqui, 2. Que completou o seu pleno desenvolvimento. Isso adulto. O primeiro é adulto como substantivo, agora como adjetivo. Que completou o seu pleno desenvolvimento. 3. Que chegou à maioridade legal, no Brasil, aos 18 anos. Mas será que podemos dizer que todos que chegaram à maioridade legal chegaram ao pleno desenvolvimento? Embora estejam numa faixa de idade entre a adolescência e a velhice? E até será que poderíamos dizer que uma pessoa de 18 anos já saiu da adolescência? Pelo menos do modo como as coisas se constituem hoje? Olha aqui, esse é muito bom. Já dá uma nota de corte alta. Presta atenção. 4. Que atingiu a plenitude emocional e intelectual. E aqui, mais fácil, que diz respeito a é próprio de ou se destina a pessoas adultas. Comportamento adulto, leitura adulta, filme adulto e tudo mais. Então, aqui por adulto, eu estou meio que tomando tudo isso como paradigma. É alguém que nós esperamos, de quem nós esperamos esse pleno amadurecimento e que está num recorte de idade que situa a pessoa entre a adolescência e a velhice. E quando a gente fala de mimado, do que a gente está falando? A gente está falando de um adulto que, embora ele tenha adquirido a maioridade, ele foi mimado. Pode existir um adulto que é mimado? Pode. Mas eu estou falando daquela criança, daquele jovem que foi mimado e esse excesso de mimo gerou uma certa privação no seu desenvolvimento psicológico, embora fisiologicamente ele pareça um adulto, ele tem tamanho de adulto, ele tem voz de adulto, ele se veste como adulto, ele dirige como um adulto, ele vota como um adulto, ele trabalha como um adulto, mas existe alguma coisa nele que não é bem adulta. Que tem implicações emocionais e tem implicações intelectuais, mas para o intelectual não confundir muito com erudição, essas coisas de estudo que a gente costuma falar aqui bastante, eu vou trocar por cognitivo. Então tem implicações, vou trocar o emocional também, afetivas e cognitivas. A estrutura afetiva desse cara sofreu uma certa privação, de modo que ele não consegue recepcionar os problemas sem se afetar por eles de modo infantil. Mas para ficar bem claro aqui uma coisa, vários adultos podem se deixar afetar por problemas de um modo infantil sem serem ou terem sido necessariamente mimados. Então aqui eu vou meter os problemas que a gente sabe que tem como causa o fato de ter sido mimado, segundo o modo que eu vou explicar aqui na nossa estrutura afetiva. Eu vou falar da estrutura afetiva a partir da estrutura passional, porque eu acho que é mais fácil de entender. Não há aqui nenhum rigor lógico
ou científico, embora essas coisas possam ser demonstradas e são verificáveis, mas é simplesmente porque o meu intuito é muito mais didático e pedagógico do que propriamente científico. Então não vou me ater tanto aos rigores lógicos e formais quando eu uso a palavra científico aqui. Mas faltou dizer o que é mimar. Mimar, sabe aquela galera que posta assim, que recebeu mimos? Mimos são presentes. E a gente fala do mimar vulgarmente no sentido de que assim, parece que chega um momento que aquela criança, que aquele jovem precisa de um certo limite, precisa de uma certa severidade, mas ele não recebe isso. Ele recebe algo muito mais doce, atenuante e que atenda à exigência dele. A gente chama isso de mimar. Ou seja, é quando uma criança, um jovem, passa por uma experiência de exaltação emocional porque quer um objeto ou porque falta um limite. E por causa disso, ela recebe o objeto e por causa disso ela não recebe o limite. E isso gera implicações no contorno afetivo dessa pessoa. Implicações que ela vai carregar até a vida adulta. E aí isso vai gerar problemas. Ou seja, dificuldade de lidar com as agruras próprias da vida adulta. E ela vai lidar como se ela ainda fosse uma criança mimada. Então, eis o que quero dizer com os problemas de adultos mimados. Agora vamos à segunda parte, e que eu me proponho explicar essa estrutura. Vamos lá. Alguns já me ouviram falar isso 1000 vezes. Eu falei um pouquinho disso no papel dos pais na formação da personalidade da criança, o curso que está na nossa plataforma, e também no Formação da Personalidade, o famoso FDP, que é voltado para adultos. Mas não custa a gente repetir de modo mais resumido isso aqui. Bom, todo mundo sabe o que é um apetite? Adianto, minha letra é uma porcaria. Tá? Apetite, vamos gravar bem essa definição, não vou explicá-la aqui, escrevê-la tudo aqui, vou resumir. Mas é uma tendência que se segue a um conhecimento. É uma tendência que se segue a um conhecimento. Tá? Isso é um apetite. Nós temos na carne, eu não vou falar do apetite racional aqui, tá? Aqui é à vontade. Nós temos na carne 2 apetites, que vocês já ouviram, cansaram de ouvir esse nome, né? O concupiscível e o irascível. O concupiscível tem como objeto bens deleitáveis, ou seja, que vão produzir um deleite na carne. O irascível, bens árduos. Vamos ilustrar isso aqui para ficar mais fácil de entender e a gente não ficar tão preso nos nomes. Bom, vamos lá. Se eu estou falando de carne, estou falando de corpo, os animais sencientes, ou seja, que também tem todo o aparato sensitivo, tem toda a sensibilidade que o homem tem, também tem apetite. Então, o cachorro. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Mas como diz o Nelson Rodrigues, eu não seria o mesmo sem as minhas repetições. Então, o sonho que o Lula tinha para o Brasil finalmente se realizou. As pessoas voltaram a ter picanha e cerveja. Então nós temos helicópteros jogando picanha do alto. Está chovendo picanha em Campina Grande. Cai lá na Praça do Trabalho, ou melhor, na Praça da Bandeira, uma picanha mal passada e tudo, ainda fumaçando,
embora tenha caído de larga altura. Tem um vira-lata por ali. O vira-lata, a partir do olfato, percebe que tem alguma coisa. Depois ele vê a picanha ali, suculentíssima e mal passada, exposta na praça. Ele conheceu que a picanha estava lá. Ele tomou notícia disso na realidade. Ele conheceu que a picanha estava lá. Qual é a tendência que se segue, ou seja, consequente à tomada desse conhecimento? Que ele vai em busca da picanha. Certo ou errado? Certo. Ele vai em busca da picanha. Porque a picanha lhe é apetecível. Então, no momento em que ele toma conhecimento da picanha e move-se em direção a ela, o apetite concupiscível, porque ele tomou conhecimento de um bem deleitável, ou seja, que traz um prazer para a carne, estava ali disponível. Então, ele se move até a picanha. Agora, por que isso acontece? Vamos olhar o motor, né? As partes do motorzinho aqui do concupiscível. Que é isso aqui. Amor, desejo e alegria. O que acontece? Vamos pensar assim, o apetite concupiscível também pode ser chamado desiderativo quando a gente quer ilustrar o desejo no centro. E aqui eu quero realmente enfocar no desejo. Por isso eu vou começar a explicação pelo desejo. Para todos nós é muito óbvio que o cachorro deseja picanha. Que a picanha é um bem muito conveniente à satisfação orgânica do cachorro e mais ainda a satisfação gustativa também. Além de ser um alimento muito bom, é muito gostoso. Então, o cachorro deseja picanha, ou seja, ele quer a posse da picanha porque ele ama a picanha. Porque há nele um senso de que a picanha é um bem no qual ele pode se deleitar. Então ele ama a picanha. Como ao movimento do amor sempre se quer a posse da coisa amada, ele precisa desejá-la. Porque sem o desejo, ninguém vai em busca do que ama. E se ninguém vai em busca, ninguém jamais possui o que ama. Então, do amor segue-se o desejo. O desejo é esse motor que faz o amor ir em busca do bem-amado. E a posse do bem-amado, ou seja, o deleite, a fruição, é o que causa alegria. A alegria é você estar na posse desse bem. A alegria é você estar na posse desse bem. O desejo é desejar esse bem. E o amor é aquele sentimento que brota por se ver um bem disponível diante de si, conveniente ao apetite. Conveniente, e por ser conveniente, gera essa tendência de ir em busca. Esse é o apetite concupiscível, ou seja, essa tendência de buscar os bens deleitáveis, ao tomar conhecimento de que algo que se ama está disponível, você deseja esse algo, vai em busca para que você obtenha alegria. Nesse sentido, o que acontece? A causa final aqui, o repouso do apetite, vai ser essa alegria, esse deleite. E repito, eu estou falando de um deleite completamente sensitivo. Tá? Muito bem. Nós também temos a marcha ré do concupiscível. Ódio, repulsa, tristeza. Vamos pensar de modo contrário.
Eu odeio aquilo que eu vejo como bem inconveniente a satisfação do apetite. Não é um bem deleitável, é um mal. E não pode ser um mal deleitável porque ninguém pode se deleitar no mal. Pelo menos aqui na dinâmica interna do concupiscível. Então, o ódio é uma indisposição diante do bem porque ele é visto como mal. Inconveniente. Logo, a tendência é que eu me afaste. Tal como é próprio do amante desejar buscar a posse da coisa amada e se alegrar, é próprio daquele que odeia certa coisa manter-se afastado, e quando não consegue manter-se afastado, é forçado a ficar na presença do mal, sentir tristeza. Como eu reforcei, isso aqui está explicado em maiores detalhes e com um rigor antropológico maior no mapa do mundo emocional também, para quem desejar conhecer isso aqui de modo um pouco mais profundo, sem entrar em questões que envolvem estrutura da personalidade e tudo mais, como eu já tratei em outras oportunidades. Pois bem, quando eu me vejo na presença de um mal invencível, por que é bom destacar essa invencibilidade do mal? Ou inevitabilidade? Porque se o mal é vencível e evitável, a repulsa já vai me afastar dele, eu não vou ser obrigado a estar na presença dele. Então, há certos sofrimentos na vida que são inevitáveis. Há certas feridas que sangram e não há como fazê-las estancar apertando-se um botão, e é necessário sofrer. Daí a tristeza. Então veja. O cachorrinho então tá lá na posse do bem. Ele tá abanando o rabinho, super feliz, comendo a picanha que o pai Lula deu para ele, tá? Muito bem. Uma vez, inclusive, eu sempre tive a tese de que um dos piores alimentos da face da Terra é o panetone. É uma tese bem pessoal. E o meu cachorro, ele come tudo. Até fezes. Ele parou agora, graças a Deus, mas ele teve coprofagia por um tempo. E um dia caiu um pedaço de panetone da mesa para ele. Ele botou na boca e cuspiu. Então, para mim, ficou claro. Ele teve repulso ao panetone, então ele o expulsou da boca, né? Mantê-lo na boca de um modo forçado certamente lhe causaria tristeza por conseguinte. Mas muito bem. O que o irascível faz aqui na jogada, gente? Eu não quero ficar tanto tempo no irascível porque me importa mais aqui 3 motores dele, mas vamos colocar para a gente conseguir visualizar bem. O irascível, eu vou fazer uma barbeiragem aqui, eu vou puxar uma seta para cá, porque senão vou ter que ficar agachado escrevendo e vai ser muito desagradável para mim e para os espectadores. Então, vamos ver o motorzinho do irascível aqui, tá? Nós temos esperança, e o desespero, audácia, temor e ira. Bom, como é que funciona isso aqui? Vamos supor que o nosso vira-lata, quando encontra a picanha e vai em direção à picanha, agora ele não está mais na posse da picanha, tá? Ele vê a picanha, naturalmente outro vira-lata vai e chega primeiro do que ele. Quando ele chega perto desse vira-lata que está comendo a picanha, o vira-lata é muito maior do que ele, e quando ele chega perto, o vira-lata está comendo a picanha, já bota o rabo para baixo, endurece o rabo e rosna. O que vai acontecer com o nosso que foi em busca da picanha? Bom, ele sabe agora, ele tomou conhecimento que se ele for em busca do que ele ama, ele corre um sério risco quanto à sua integridade física. Como há
qualquer coisa que possa ferir a integridade física é um mal no corpo, então, e todo mundo odeia se machucar, então ele vai se afastar. Certo? Mas esse movimento não é tão claro aqui. E nesse momento, o bem deleitável ganhou uma marca de arduidade. Ou seja, agora não ficou tão fácil conseguir esse bem. Então, o que acontece? Vê. No momento em que ele encontra a picanha e outro cachorro comendo, ele pode ser levado por um momento. Ele tem amor e ele tem o desejo, certo? Só que para ele chegar na alegria, ele vai ter que recrutar umas outras coisas. E de pronto eu vou dizer, o apetite irascível, gente, guardem isso porque isso é importante. O apetite irascível, o Echevarria explica isso muito bem lá na Praxis da Psicologia. É um baita resumo que ele faz. Ele faz um resumo e ainda consegue entrar em vários detalhes dessa dinâmica aqui. O irascível, ele começa e termina no concupiscível. Ele serve ao concupiscível, porque o irascível, a gente fala tanto dos apetites de ira, de não sei o quê, de tudo mais e tal, mas olha, o concupiscível é necessário. É necessário para a nossa manutenção, nosso crescimento humano. Por uma razão muito simples, gente. Se comida e sexo fossem coisas muito ruins, muito dolorosas e muito penosas para o ser humano, não teríamos mais seres humanos. Porque ninguém ia querer comer, ninguém ia querer se relacionar, então ninguém ia nascer e ninguém ia crescer. Simples. O problema é quando isso aqui fica deslocado de uma ordem natural. E o irascível nos foi dado para buscar o alimento. O homem precisa recrutar o irascível quando ele tem que sair para caçar, por exemplo. Porque a comida não está ali disponível. A consecução desse alimento se tornou árdua a partir do momento que ele tem que caçar para obtê-lo. Vocês estão entendendo isso? Muito bem. Então, vê só. O irascível, ele começa e termina no concupiscível. E nos foi dado, não é uma desgraça que nós temos, que faz a gente perder paciência com os outros, sermos grosseiros e essas coisas que hoje muitos podem pensar erroneamente. Mas nos foi dado para que nós tivéssemos vigor para ir em busca daquilo que é necessário à nossa manutenção e para preservar aquilo que é necessário à nossa integridade física também. Então, quando o cachorro olha para o outro e rosna, ele está usando o irascível. Porque, do ponto de vista daquele que quer a carne que está na posse de outro, a carne é um bem árduo que envolve a necessidade de derrotar o inimigo para ser conseguida. Do ponto de vista daquele que detém a carne é um bem árduo e ele já está na posse dela, ou seja, a alegria ali é um bem árduo que precisa recrutar o apetite de defesa para impedir que o outro atrapalhe a alegria dele. Muitas vezes, sem querer colocar o carro na frente dos bois, mas é para vocês entenderem bem isso aqui, muitas vezes quando eu converso com os pais ou mesmo atendo pessoas que me procuram, por exemplo, para resolver problemas de explosão de ira, fazer manejo de raiva e tudo mais, num certo ponto do trabalho eu sempre peço à pessoa que ela investigue em si uma coisa. Quando ela explode com alguém, qual mal ela está repelindo? Porque já adiantando aqui, se a tristeza acontece por causa de um mal invencível, a ira se dá quando nós nos vemos diante de um mal presente, vencível. Há sempre um certo senso de justiça no ato irado.
Não quero aqui dizer que o ato irado ele sempre estará conforme a justiça enquanto um valor, objetivamente. Mas é a percepção de justiça, naquele momento da explosão de raiva, do sujeito irado. Então, por exemplo, eu pergunto à pessoa, que mal você está repelindo no momento que você tem muita raiva? Aí a pessoa diz, não, mas eu costumo ter muita raiva quando eu estou com os meus filhos. E quando você está com seus filhos, o que se passa na sua cabeça? Então, um exame de conteúdo de pensamento ou de atividade mental que a pessoa tem quando está com os filhos. Não, eu fico tentando trabalhar. Narra uma situação, não, às vezes eu tô no celular, as crianças estão brincando, eu tô no celular resolvendo alguma coisa do trabalho, tô olhando elas enquanto meu marido tá fazendo alguma coisa, e eu tô trabalhando, e aí o menino vem, sei lá, me pedir água e eu fico muito irritada. Por que isso acontece? Porque de alguma maneira você tá em paz, fazendo seu trabalho, e vem um cachorrinho ficar mamãe, 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 e naquele momento, instintivamente, você só explode. E naquele momento, a sua sensibilidade ao menos percebeu aquela criança te pedindo água como um mal presente e vencível porque está atrapalhando sua paz, sua concentração. Mesmo que se você parar para pensar 5 minutos depois, você não enxergue dessa forma, mas se você observar o seu comportamento no momento em que isso está acontecendo, você vai ver que é isso. Você está como que se vingando da criança porque ela está atrapalhando a sua alegria. O que ela está fazendo é injusto. Pelo menos, não vou ter como explicar isso aqui hoje, há um modo de cogitativa, você está apreendendo a situação dessa maneira. E como você está tendo conhecimento de que seu bem está sendo atrapalhado por uma criança, então seu bem se tornou uma coisa árdua que precisa ser defendida da ação muito nefanda daquele pequeno infante, logo você o repele como um mal presente vencível. E aí esse é aquele ponto dramático dos pais, em que você repele o filho muito mais por uma necessidade sua de descarga emocional do que por uma necessidade da criança de correção pedagógica. E aí quando você faz isso, você não está educando, você só está mantendo a sua paz. E muitas vezes esses mecanismos eles já são habituais e a pessoa não percebe. E a gente não usa o verbo explodir de raiva à toa. Ninguém fala que explodiu de gula. Quer dizer, assim, algumas pessoas podem conseguir entumecer-se a tal ponto de beirar a explosão por causa da gula, mas ninguém explode de gula. Ah, mas existe compulsão alimentar. Existe compulsão alimentar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e guardem isso porque é importante, tá? Percebam que existe uma janela entre o desejo e a posse. Entre o momento, todo mundo que tem experiência de se ver diante de um bem deleitável que não deve, o qual não deve possuir, você percebe que existe essa janela. Eu não posso comer esse chocolate aqui. Eu não posso tomar mais uma dose, porque eu sei que eu vou ficar muito animado. Eu sei que eu não posso passar daqui com a minha namorada, porque senão o negócio vai ficar muito feio. Todo mundo sabe que existe essa janela. Todo mundo apreende a janela na hora que ela aparece. E é na hora que aparece essa janela que a tua intenção vem junto para te perguntar, e aí? Você quer me colocar junto do ato ou não? É aqui que você vai decidir se você vai seguir o curso do desejo para a posse da coisa amada, para a alegria carnal, ou se numa perspectiva de entender que embora aquilo seja um bem, na sensibilidade, é um mal do ponto de vista espiritual, porque viola a natureza das coisas, e você vai ter repulso. Não, eu não quero. A ideia de violar o bem divino e o bem natural
me move muito mais do que a ideia de possuir um bem sensitivo, embora ele viole isso daí. Ou seja, nesse momento, todo mundo que tem o mínimo de maturidade não é cínico sabe que existe essa janela de intenção, em que acende uma luz dentro de você e vem a pergunta: você vai mesmo ou vai parar? Todo mundo sabe. Enquanto que aqui não. Aqui o momento tem uma janela muito curta. Quando você vê, você só teve raiva. Parece que quando a sua intenção chegou junto do ato, ele já estava acontecendo. Então, Caio, é absolutamente impossível ter um controle intencional da ira? Não, não é absolutamente impossível, só é um pouco mais difícil. E olha, é mais difícil ser paciente do que ser casto e temperante. É mais difícil. Um dos motivos é esse. Mas vamos voltar. Então, vê. O cachorro, então, ele percebe o outro que se aproxima da carne como um mal presente e vencível, ele reage com ele rosna, assusta. E o que vai acontecer com o cachorrinho? Bom, o cachorrinho, porque ele não quer se machucar, né, ele vai se afastar. E a posse do outro, do bem, vai ser vista como um mal em si. E de modo invencível. Mas o que teve que acontecer aqui também? Vê só. O que é o temor, pessoal? O temor é o que nós sentimos diante de um mal iminente, invencível. Professor, mas isso é igual a tristeza? Não, porque a tristeza é um mal presente, invencível. Aqui o temor é iminente. Né? Invencível. A audácia é quando a gente percebe que tem um mal iminente, vencível. Ou seja, uma disposição de enfrentar o mal que se aproxima. Certo? Com relação à esperança e desespero, é a mesma coisa, só que com relação ao bem. Ambos falam de um bem futuro. Só que a esperança vai nos mostrar o quê? Isso aqui é como paixão, tá, gente? Ou seja, um sentimento. Um sentimento de esperança, um sentimento de desespero, um sentimento de audácia. Vamos lá, não sei se alguém aqui já praticou arte marcial ou já teve alguma situação na vida que você viu um desafio e você sentiu que era possível. Você sente uma certa adrenalinazinha, um negócio, isso é audácia, é um sentimento de audácia. Que hoje a gente pode dar vários nomes, assim, coragem, vigor, várias coisas, mas do ponto de vista mais tradicional é audácia, não tem problema chamar. O importante é a gente entender o mecanismo, não é a gente se ater a nomes ou estar em perfeitos acordos de definição. Então, bem futuro, possível, e para o desesperado, impossível. É a diferença, tá? Então, o cachorrinho, quando ele vai chegando perto, ele vê a carne, ele... eu amo a carne. Então ele tem o irascível, bota a esperança, desejo, ele vai lá, e aí ele chega perto do cãozinho, do outro cão que tá com a carne. Agora ele é menor. Pô, ele é um mal, mas ele é menor, eu vou pra cima dele. Então ele foi audaz. Foi audaz e da audácia seguiu a ira. Claro que todas essas coisas, numa dinâmica real, acontecem muito rápido e meio que ao mesmo tempo. Aqui é uma maneira da gente fazer um recorte e colocar meio que as coisas em câmera lenta para ter uma noção tanto quanto esquemática de como acontece. Certo? Então vê.
É a partir dessa estrutura que eu quero falar com vocês sobre mimar. O que é mimar aqui quando a gente fala de um ser humano? Vê, gente. A criança é um bicho que durante um certo tempo precisa, sobretudo, da manutenção das suas funções orgânicas e tal. Um bebê é isso, ele é praticamente só vida vegetativa. Ele tem que mamar, ele tem que dormir. Todo aquele primeiro processo, todo aquele primeiro perrengue com o bebê é o quê? O sofrimento do bebê, porque ele está com fome, aí ele comeu, aí ele não consegue fazer cocô, aí ele chora, aí ele faz cocô, aí ele enche a fralda, aí ele chora também. Aí você troca ele, aí ele quer mamar mais, e aí ele chora, aí você dá um mamar, aí ele depois aí dorme, aí chora porque não consegue dormir, aí quando acorda, chora porque acordou, e assim vai. Então ele precisa dessa segurança, todos nós temos que prover essa segurança para o bebê, e conforme ele vai crescendo, nós temos que prover segurança agora em outras dimensões. A presença do pai e da mãe por si só já é uma forma de segurança. A constituição do lar é uma forma de segurança. Ajudar a criança a falar é uma forma de segurança. Vamos tentar pensar, o Winnicott usa essa imagem, eu acho ela muito adequada. Existe uma fase que a criança só pega o papel e faz um monte de riscos, né? Só que tem uma fase que a criança pega o papel, faz alguns riscos e diz para você, isso é uma baleia. Daqui a pouco essa baleia já é uma bola gigante. Daqui a pouco essa baleia já ganha um mar, ou seja, a criança ela vai ganhando mais consciência, unindo mais elementos e expressando mais o mundo interior e uma relação dela com o mundo exterior. Os objetos que a criança deseja vão ganhando nome. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso aqui, não quero aquilo. E nós entendemos que parte dessa segurança que nós temos que dar à criança, que é uma postura ativa nossa, parte dessa segurança que nós temos que dar à criança envolve o quê? Privar a criança de certas coisas que ela quer, do ponto de vista sensitivo, e fazer com que a criança passe por situações que lhe são repulsivas e que provocam tristeza, mas que são necessárias para ela. Por exemplo, comer alimentos que a criança não gosta. E hoje em dia já existe uma visão em certa doutrina de psicologia que até o adulto forçar a criança a comer coisas que a criança não gosta, já pode ser visto como abuso. Então, hoje em dia já tem psicólogos que aceitam quando chega um adulto no seu consultório dizendo que não, meu pai sempre me forçava a comer berinjela, eu sempre odiei berinjela. E o psicólogo entende isso como um abuso. Claro, se o pai enfiava comida quente na boca da criança, se o pai batia na criança para comer berinjela, aí realmente já é desproporcional e, portanto, abusivo. Já é um destempero aqui. Ou mesmo até um sadismo. Quem sabe? Realmente é abusivo, mas assim, o insistir e obrigar é necessário. Certo? E o que acontece com a criança mimada? Quando a criança ela é acostumada a, diante do estado de desejo, não demorar muito a receber o que ela quer, essa janelinha aqui vai sendo encurtada. E aí você habitua o corpo e a afetividade, ou seja, como as coisas afetam, as sensações, os desejos, a realidade, os outros, afeta a criança, você acostuma ela a que a janela entre desejo e satisfação seja muito próxima. Aqui eu vou trocar um nome só para a gente ficar mais dentro de onde eu quero vir agora. A propósito, a vocês que estão nos vendo pela internet, eu peço por favor que se você
tá gostando dessa aula, gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, você, por favor, faz uma doação pra gente, pixborborema@gmail.com. Com qualquer valor você nos ajuda. Essas aulas que a gente dá aqui, essas palestras geralmente têm 3.000, 4.000, algumas até passam de 20.000 visualizações. Se cada uma dessas pessoas doasse R$5 que fosse, já nos ajudaria muito. E nós estamos precisando. Então, por favor, pixborborema@gmail.com, faça uma doação para nós, porque nós precisamos, tá? Então, vê, quando você encurta essa janela entre desejo e satisfação, você está criando uma pessoa que não sabe tolerar a dor emocional da espera de alcançar alguma coisa. E a criança mimada é isso. A criança mimada, como diz o Cláudio Rizet, num excelente livro chamado A Inaceitável Ausência do Pai, uma baita indicação que eu peguei numa aula do Dr. Paulo Pacheco. É um livro realmente muito bom. Ele fala que a criança fica com uma certa ilusão de onipotência, um certo senso de onipotência que é quebrado pela autoridade do pai. Porque ele parte de uma perspectiva psicanalítica, mas tem a sua validade. Também não dá para demonizar tudo que tem esse adjetivo psicanalítico, não dá, porque muita coisa descreve a realidade. Uma vez me disse um homem muito sábio, né? Freud não tinha razão, mas tinha razões. No caso do Cláudio Rizet, ele parte de uma coisa um pouco mais contemporânea e tem uma influência junguiana um pouco maior. Mas ainda assim é um livro muito bom, na minha opinião. Ele vai dizer que o pai, simbolicamente, opera como aquele que desprende a criança da mãe. E como nessa primeira fase do desenvolvimento infantil, a mãe é essa fonte do prazer, por causa do aleitamento e tudo mais, e do próprio colo, o pai, quando separa a criança da mãe, o pai introduz a criança numa dinâmica de privação. Numa dinâmica em que você não pode mais ter tudo aquilo que você tinha quando você estava no colo da mãe. E que agora você tem que buscar. Cláudio Rizet vai dizer, o pai é esse portador de uma ferida de sofrimento, entrega e serviço, que é ele que vai introduzir o filho nesse mundo. E aí ele discute todas as consequências de quando o pai ele está ausente, ao menos simbólica e psicologicamente, no universo psíquico e no próprio desenvolvimento daquela criança. E que quando ele virar um homem, isso vai ter seríssimas consequências. Então vê, a criança quando faz birra, bate, se joga no chão, grita, quebra coisas. A minha filha mesmo fazia uma coisa maravilhosa. Eu dizia, Laura, vai fazer tal coisa. Não vou. Vai agora, Laura. Eu vou fazer xixi no chão. Ela ia lá, se jogava no chão e fazia xixi no chão. Não, ela ia lá e fazia xixi no chão mesmo, assim. Entendeu? E o Rizet vai dizer, e é verdade, eu vou ler um trecho para vocês depois. Quando a criança faz isso, ela está implorando para que você exerça a sua autoridade. O pai tem que entender, ela está implorando que você imponha limites. Ela precisa disso. Só que, claro, sem você destemperar aqui. Tem que manter a mão. Tem que estar preocupado com a criança e não preocupado com o seu alívio emocional. Né? Então, o que foi que você está rindo? Você também fazia isso? Fazia xixi no chão? Eu era na cama, né? Ah, tudo bem. Vê, quando a criança está fazendo isso, ela está mostrando o quanto que ela está irada com você e quanto que ela ainda considera que você pode ser vencido. Quando você vai lá e dá a vitória para a criança, você premiou o mau comportamento dela. E aí é o que o Thomas Sowell fala em relação a programas sociais e assistencialistas. Quando você premia o mau comportamento, adivinha o que você ganha? Mais mau comportamento. Então, você está dando um recado para o seu filho que se para ele obter a satisfação que ele procura, ele chegar naquele ponto, ele te vence. Isso é um mau ato. O mau ato reiterado, vai dizer Santo Agostinho, ele fala isso em relação ao vício, mas a gente pode dizê-lo analogamente em relação ao que nós estamos falando aqui.
O mau ato reiterado vira um hábito. E o hábito arraigado vira uma necessidade. Então vê, quando nós temos uma série de crianças que se tornam jovens e depois adultos, com uma janela curtíssima, uma baixíssima tolerância ao estado de desejo, excitação emocional ou tristeza e viciado em satisfação concupiscente, ele sempre vai procurar mecanismos de satisfação, sempre. E alguns até bem deletérios, como por exemplo pornografia. É impressionante, assim, acho que 100% das pessoas que eu atendi com relação a coisa de pornografia e tudo mais, todas elas têm, a gente fazendo perguntas, entendendo um pouco a vida delas e tal, todas elas têm essa janela aqui curtíssima. E a pornografia entra num contexto em que a pessoa começa a sofrer na adolescência, porque, ora, o mundo adolescente, escola, conflitos, hormônios, não vão te trazer as coisas que colinho da mamãe trazia. Então a pornografia aí entra como uma espécie de birra. E percebam que a birra na criança tem uma coisa autodestrutiva ali, né? Pelo menos simbolicamente. O que a criança faz? Ela se bate, ela se joga no chão. Quando o adulto faz isso, a gente diz que ele é histérico. Mas qual é a birra que o adulto faz? Ele bebe, se enche de comida, consome pornografia, se vicia em jogo. Isso é um mecanismo assim que não é de hoje, é bem antigo mesmo. A Mulher que Fugiu de Sodoma, que é o primeiro romance que a gente trata na formação intermediária, do Zé Geraldo Vieira, o personagem principal é o Mário Montemor, que é um viciado em jogo. Num momento do livro, ele comenta que ele é um pouco como ele é porque a mãe dele o mimou. Porque ele sempre teve tudo muito fácil, sempre cresceu com a expectativa de ser muito rico, por causa de promessas que a mãe fazia, e ele nunca precisou se esforçar tanto. E no momento em que ele começa a enfrentar dificuldades na vida, tem o jogo. Você vê, os dois personagens icônicos também do Machado de Assis, né? O Bentinho e o nosso Brás Cubas. Nosso ilustre defunto e o nosso ilustre suposto corno. Né? Ambos, o Bentinho. Mas o Bentinho foi um sujeito absolutamente mimado. O Brás Cubas também. Vê quanto que eles têm de audácia diante da vida. Sempre um deixa pra lá, isso aí mesmo. E a vida para essas pessoas parece um inferno mesmo, né? Lasciate ogni speranza voi che entrate. Abandonai toda esperança vós que entrais. Porque, olha, nenhum bem vai ser possível. Tudo é impossível, tudo é mal, porque nada te satisfaz do jeito que você gostaria de ser satisfeito. Então, no momento em que nós encurtamos essa janela, vê, numa criança, o que acontece com ela? Nessa dinâmica ela é passiva, ela é dependente e ela não precisa tomar muita iniciativa. As coisas vêm para a satisfação dela. O pai começa a tornar o filho responsável, ele tem que ser ativo. Ele tem que ir em busca já de uma certa independência e tem que tomar iniciativas. Se não ocorre isso na fase correta, aí a gente tem um grande problema. E corrigir isso depois é doloroso e difícil. O próprio Winnicott fala num texto que ele tem sobre segurança, que eu acho que está no Família e Desenvolvimento Individual. Ele diz que, olha, os adultos que vêm prover a criança com a segurança de modo ativo, depois da fase que isso deveria ter sido feito, vai encontrar sérios problemas. É difícil. Então, o que acontece? Algumas pessoas ficam com essa estrutura arraigada no seu modo operativo como um hábito. O cara, desde cedo, aprendeu a operar a vida dessa forma. Não lidar muito bem com o estado de desejo, ter satisfações fáceis. E agora ele já é um adulto.
E isso vai gerar uma série de problemas da forma como ele vai lidar consigo mesmo, com seus próprios desejos, com seus pensamentos, com seus sonhos, com o outro. E por isso que ele vai viver muitas vezes triste e irritado. E a gente lembra daquele texto que eu li da Maria Olina, esqueci o sobrenome dela, na penúltima aula que dei aqui, que foi Você Sabe Lidar com as Frustrações. Essa aula é como se fosse um apêndice dessa Você Sabe Lidar com as Frustrações. Que as pessoas vivem de mau humor porque elas sempre têm em si uma espécie de sensação que uma promessa que lhes foi feita não é cumprida e nem será. E vê, a gente já tem toda uma cultura disso aqui. Vê, esse culto do estudante universitário é uma maneira de manter o cara é uma maneira de manter o cara preso aqui. E que assim, basta ele ter o diploma que ele vai conseguir a satisfação de ser um bom profissional. Não é assim. E a gente percebe o que também? Cada vez mais, as pessoas mais jovens têm menos dificuldade de se esforçar, têm menos facilidade de fazer, têm mais dificuldade de querer, e estão cada vez mais distantes de ser. As pessoas não querem ser. E ainda veio o ChatGPT para coroar tudo. Agora você não precisa nem pensar mais. Então, se você produz uma horda de pessoas assim, eu repito esse ponto, se você produz uma horda de pessoas assim, o argumento do Klaus Schwab, que acho que era o ex-presidente do Fórum Econômico Mundial, ele que estava com aquele slogan lá para 2030 de você não terá nada e será feliz. Porque, gente, vamos pensar bem. Se hoje houvesse se o mundo inteiro virasse um governo só e uma grande democracia e fizesse uma votação assim, ó, vocês querem que a partir de hoje todo o dinheiro seja do Estado, o Estado distribui para todo mundo, ninguém vai ter propriedade privada, mas vocês vão ter acesso a filme, música, tecnologia, sexo e tudo mais. Vocês vão ter acesso a todas as satisfações que vocês achavam que o dinheiro tinha que comprar, só que sem ter que ter o trabalho de ir em busca do dinheiro. Ter o básico para essas satisfações. Vocês acham que essa proposta ia vencer ou perder? É aterrorizante pensar nisso, né? Não acho que vai acontecer nem acontecer dessa forma. Quer dizer, pode acontecer, mas não dessa forma. E acho que não tão cedo agora. Mas o fato é que quando você encurta essa janela, você gera esse tipo de dificuldade. Então, você tem uma frustração, você se enche de comida. Você não consegue segurar um desejo de comer alguma coisa. Eu atendi uma pessoa que foi morar sozinho, começou a trabalhar na internet e tal, e ela começou a ter seus 3 mil reais por mês. 1.500 ela gastava com pizza. Assim, não consegue refrear o desejo de comer uma pizza a ponto de gastar 1.500 reais por mês pedindo pizza. Não consegue ter força para fazer um exercício físico, para sair, tomar... Não consegue. Por quê? Porque ninguém ensinou para ele que tinha que fazer isso. E agora, para ele ter uma força sozinho de fazer, é muito mais difícil. Dá. Muita gente que não teve nada na vida tem força, quer ser, quer fazer, desenvolve, vai lá e faz. Mas muitos não. Quero ler aqui para vocês uns trechinhos do Ausência Insuportável do Pai e falar um pouco desses problemas aqui. Eu vou lendo alguns trechos, comentando, e vocês têm aqui o esquema como referência para entender a estrutura, tá? Então aqui a gente entra na terceira parte da nossa exposição, que são os problemas. Então, vamos lá. Então aqui está um trecho da parte, a ferida paterna, que eu falei, a separação da mãe. Além disso, o amor que o filho sentirá por si mesmo, sua capacidade de se cuidar, de se querer bem, dependerá depois do calor e do afeto que a mãe experimenta pelo filho, expressos através do olhar e dos carinhos, além de cada gesto materno, e, consequentemente,
também a capacidade de amar os outros, de fato, que sempre se apoia nessa experiência primordial de um amor próprio tranquilo. Então, o que acontece? Existe uma medida em que isso tem que ser dado. Mais para frente, o próprio autor vai apontar como um problema social grave o fato das mães estarem trabalhando muito fora do lar, que elas também não conseguem prover isso aqui. Então, vê. Passa-se da percepção de si mesmo como sujeito autônomo à falta de amor por si mesmo, quando falta isso, né? Há um enfraquecimento generalizado do instinto vital, ao desprezo pelo próprio corpo e pelo alimento destinado a mantê-lo vivo, e assim por diante. Vê, eu falava, a birra do adulto, o querer chamar a atenção do adulto, muitas vezes é diferente da criança, porque o adulto pode ser jogado, isso pode acontecer, mas ele faz uma automutilação que ela é mais sutil. Porque sim, pornografia é uma espécie de automutilação. Cumilança é uma espécie de automutilação. É uma violação da sua natureza, de alguma maneira. É um grito de socorro. Então, aqui ele falando da separação da separação que o pai produz, né? Se a separação não acontece de maneira correta, o indivíduo corre o risco de continuar a vida inteira uma criança que chora o objeto amado do qual foi separado e numa procura narcisista estéril busca encontrar nele um olhar de aprovação. Seguindo aqui. É por causa dessa aversão à cruz que nenhum homem adulto arranca mais o filho dos braços da mãe e o eleva ao céu. Os filhos permanecem na terra, presas das necessidades materiais pelo resto da vida. Além disso, influenciada pelo estilo de vida ocidental, a mãe não está aos pés da cruz como Maria. Não se deve nem mesmo pensar na cruz. Ao contrário, para ser socialmente aceita, é obrigada a aderir às regras do consumo, ao sucesso do mundo e ao prazer. No entanto, o preço que a sociedade paga por essa opção não é apenas abolir da comunidade a experiência da cruz, com toda a riqueza transformadora e desenvolvimento que ela possui. Aliás, é uma abolição imaginária, porque a cruz não se evita. Ela é a própria vida humana. Do ponto de vista psicológico, o preço pago por se rejeitar a separação do filho realizada pelo pai e a sua elevação ao céu passa a ser a renúncia a uma sociedade de adultos. Dessa forma, homens e mulheres, eternas crianças, permanecem a vida inteira no plano horizontal da necessidade, prisioneiros de uma infância contínua, fatalmente marcada pela depressão e pela neurose que atinge cada infração às leis da natureza. A criança que entra na relação com o pai, com o homem adulto portador da norma, experimenta não ser onipotente, experimenta estar vinculada a regras, às vezes penosas, que deve respeitar. Mas essa aceitação dolorosa liberta da ansiedade. Todo psicólogo e todo educador conhece bem a ansiedade característica da criança mimada, a quem se procura poupar o máximo possível a experiência do limite, da proibição, da regra. A criança se torna cada vez mais irrequieta a ponto de desafiar incessantemente o mundo dos adultos e da autoridade. Aparentemente, age assim por atrevimento e prepotência, mas num plano mais profundo, ela na realidade busca desesperadamente receber um limite, uma repressão, uma regra. O princípio da autoridade é constitutivo da personalidade e condição para o seu desenvolvimento. Ou seja, o que acontece aqui é que um adulto assim, ele perde esse princípio de autoridade. Ele pensa que todo aquele que exerce uma autoridade com ele, na verdade, exerce uma injustiça. E quando a gente ainda está num contexto cultural de vitimismo, então esse adulto se sente uma eterna vítima. Ele se sente, ele sente como se todos ao redor dele fossem devedores dele de alguma maneira. Por quê? Porque ele ainda está naquela dinâmica passiva em que ele tem que receber satisfações. E aí, o que acontece? Qual o primeiro problema que eu quero assinalar aqui de uma pessoa assim? É quanto ao outro. Porque se eu permaneço como uma criança ainda numa postura passiva, em que minhas necessidades concupiscentes e também emocionais, no fim das contas, têm de ser supridas pelo outro,
o outro nunca vai ser visto como um outro de fato, como um centro autônomo, como um núcleo de amor e liberdade que também busca se realizar, mas simplesmente como um apêndice da minha realização. O outro, ele é fonte do meu prazer ou da minha angústia. Claro, para todos nós o outro é de alguma maneira fonte de prazer e angústia, mas ele não é só isso. Então, o que acontece com essas pessoas na relação com o outro? A relação com o outro é muito complicada. Alguém pode pensar aqui, Caio, então quer dizer que toda pessoa assim está na quarta camada da personalidade? Não necessariamente, não vamos ficar olhando as coisas aqui em termos de camada, não. Vamos só olhar para a experiência que a gente já conhece disso e ver se o que eu estou descrevendo não faz sentido. Como esse princípio de autoridade não foi inserido nos hábitos operativos, ou melhor, não foi inserido psicologicamente, simbolicamente, figurativamente, ele não veio para o hábito operativo da pessoa, porque o hábito operativo é esse. Ele cresce como adulto, mas a estrutura afetiva dele, operativa, ainda é essa. Então ele está preso. Ele está preso na passividade. É essa aqui a dimensão horizontal de que o autor está falando, das necessidades materiais. Só a satisfação do corpo. Só a satisfação do conforto afetivo. Porque essa pessoa nunca encontrou a experiência da privação para acostumar-se com a dor de não se ter tudo o que quer e com a experiência do limite para acostumar-se que ela não é a autoridade suprema e onipotente sobre tudo. E a pessoa cresce assim. Outro problema. Vamos pensar num casamento entre duas pessoas assim. Eu conheço isso. E vamos pensar assim, são duas pessoas com esses hábitos operativos na afetividade, a estrutura afetiva delas é assim, mas são católicos, lindos, cheirosíssimos, assim, abertos à vida e tudo mais no currículum vitae, né? Aí o marido chega para a esposa, vê. A esposa não teve uma experiência com o pai quando ela era filha, do pai impor limites. O pai dava tudo, tratava como uma princesinha. Quando ela chega no casamento, ela quer que o marido trate como uma princesinha. Então tá cheio dessas mulheres que acham que é o seguinte, que o casamento é uma espécie de mágica. Então eu vou casar, no momento que eu tiver de saia, rezando meu terço, e na minha casa, tudo vai acontecer. Eu vou cozinhar bem, eu vou limpar bem, vou obedecer meu marido, vou ter filhos lindos, o cocô deles nem vai feder, né? Mas se feder não tem problema, porque a graça de Estado vai ajudar a fazer tudo. Beleza, ela chega assim. No plano operativo, o que acontece? Perceba que nessa coisa que ela está pensando, tem algo de princesinha aí. Quando ela vai para a prática, o marido dela não a trata como uma princesa. Trata como esposa. Ou pior ainda, vamos pensar que o marido é igual, ele trata como mãe. Então espera da esposa o quê? Uma segurança afetiva, que a esposa faça as coisas para ele, passe a roupa, tal. E ele ainda vai falar para ela assim, não, mas é quando ela se revoltar com ele. Porque o pai dela não faz isso com ela. O pai dela não tratava ela assim. Então é uma experiência nova. Ela não conheceu a dimensão do serviço e da entrega. Então é uma experiência nova. Então meu pai não me tratava assim, mas você me deve obediência. Quando esse cara fala assim, você me deve obediência, considerando que uma pessoa com estrutura afetiva dessa, ele não está cobrando uma obediência que é devida pela própria natureza do sacramento do matrimônio. Ele está pedindo uma obediência como quem está fazendo uma birra. Ele está pedindo obediência como uma espécie de satisfação afetiva. Ou seja, a petição de obediência não decorre daquilo que justifica a natureza da obediência,
mas de algo que a perverte. Porque ele não quer mandar como marido, ele quer mandar como filho. E ela não quer servir como esposa, ela quer servir como filha. Só que o servir como filha é sempre muito passivo. O que acontece? Fica um cabo de guerra dentro de casa. Tá cheio disso no meio católico, assim. Pessoas que acham que vão casar e tudo vai se resolver. Gente, não vai. Você não casa para resolver seus problemas pessoais. Você resolve seus problemas pessoais para casar. Senão, a tua vida difícil vai se tornar a vida difícil de outra pessoa também. Claro que certas coisas se resolvem quando você casa. O certo senso de responsabilidade, tudo mais. Mas assim, as pessoas estão apostando todas as fichas no matrimônio, muitas vezes, como apostam todas as fichas num diploma. Não, no momento em que eu me formar e tiver diploma, eu vou ser um bom profissional. No momento que eu botar um anel no dedo, como eu sou católico, como eu rezo e como eu sou cheiroso, repito, vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. Isso não vai vir de fora. Não é uma coisa que vem de fora e você passivamente recebe e dá tudo certo. Não, cara, isso tem que vir de dentro do teu coração. O casamento é um enlace de duas almas. Os corpos viram um só, mas é um enlace de duas almas que se comprometem uma com a outra. Então, vê, a ausência desse princípio de autoridade. Então, aqui é um capítulo que ele está falando relacionando tudo que ele expôs com diagnóstico de TDAH e tudo mais. Ele vai dizer aqui, ó. Um aspecto trágico dessa tendência é que, em muitos desses casos, logo classificados como TDAH, a falta de normas provocou no indivíduo níveis de ansiedade e de baixa autoestima tão elevados, além de déficits culturais muito importantes, a ponto de não permitir a constituição de um sujeito capaz de suportar a relação psicoterapêutica e nem mesmo os relacionamentos da vida diária. Mas tais desastres, aqui, não havendo um sujeito, não é mais possível sequer a relação. E o recurso aos fármacos para conter os comportamentos mais destrutivos torna-se, então, gradualmente inevitável. Mas tais desastres, na grande maioria dos casos, são produzidos pela falta de limites e direções normativas fundamentais na experiência afetiva e educativa da criança. Por quê? Os ensinamentos paternos estão sempre impregnados do sentido da perda, da renúncia à onipotência. A criança precisa ser tirada dessa onipotência que faz birra. Senão ela não sai. Não é um processo espontâneo. Isso tem que acontecer. Se ela permanece nisso, ela corre o sério risco de ser mimada. Então veja. Problemas aqui que eu já falei. A relação com o outro fica problemática. E ele deu uma explicação aqui que eu precisaria gastar muito tempo para explicar, o que ele falou que por não haver sujeito impede a relação. Isso dá muito trabalho de explicar, vai alongar muita palestra. Vamos ficar só nessa coisa que eu falei de que o outro figura como alguém que deve algo a ele. Porque é um hábito. Pessoas assim, vamos falar da afetividade delas. Tudo dói muito. Toda emoção é muito forte. Então a pessoa mais suscetível a buscar mecanismos de compensação. Como eu falei, pornografia, droga, comida. Como o outro é sempre fonte de mais de problema do que de outra coisa, para uma pessoa assim, tudo vira uma afronta pessoal. Você sabe que um adulto ele tem problemas de relacionamento quando você vai falar de um fato ou de um problema objetivo com ele e ele reage como se você estivesse causando-lhe uma afronta pessoal. Pode ser por analfabetismo? Pode, mas mesmo em pessoas um pouco mais analfabetas, há uma certa razoabilidade no trato. Vou dar um exemplo.
Fulano, a gente saiu aquele dia pro bar e tal, você pegou R$ 20 na minha carteira, pagou aquele dia, já passou 2 semanas e é que se a pessoa pagar um pouco a mais você não tinha, já passou 2 semanas e você não me devolveu ainda. Você tá me chamando de ladrão, cara? Não sei se vocês conhecem, tem pessoas assim. O que que a pessoa tá fazendo quando ela faz isso? No primeiro momento, você tinha que justificar por que passou 2 semanas e você não devolveu o dinheiro. Quando você responde assim, o outro tem que se justificar de por que ele está te cobrando. Você inverteu o polo, o outro é seu devedor agora. E ele feria um bem maior do que o bem que supostamente foi ferido por você. Você, supostamente, subtraiu R$ 20. Ele está subtraindo a tua honra. Então, adultos que têm essa prisão na horizontalidade, esse contorno afetivo mal constituído, que gera esse hábito operativo com profundas carências afetivas, costumam operar assim. Mais ainda, essas pessoas têm uma profunda dificuldade de sacrifício. São pessoas que cumprem suas obrigações e falam assim, não, porque eu trabalho muito, porque eu faço... Tudo é muito sofrido. Então, cumprir a obrigação é um extremo mérito de sacrifício para essas pessoas. Essas pessoas, se elas vão sair desse plano mais passivo, isso aí o Claudio Rizet fala também, diante dos problemas da vida, elas têm que ter audácia para entender que os males da vida são vencíveis e que diante das circunstâncias elas têm que ter criatividade. Adultos assim não têm audácia, não são criativos e são muito comodistas. Mas adultos assim sempre têm uma manifestação muito espetacularizada de seus sentimentos. Vamos até uma coisa que eu falei no início da palestra. Eu estabeleci um certo conjunto de causas possíveis para um adulto mimado ter problemas, ou seja, má compreensão de como funciona a vida e um manejo assim muito deficiente em relação a esses problemas, uma receptividade muito frágil a esses problemas. Uma pessoa de temperamento, sei lá, colérico, ela pode ter uma certa manifestação espetacularizada dos seus sentimentos, sem que tenha tido sem que tenha sido mimado. Então veja, alguns desses problemas aqui, eles estão em outras dinâmicas. Mas é só a gente saber separar o conjunto. Isso aqui pode estar no conjunto do adulto mimado, no conjunto do adulto colérico que ainda não sabe lidar muito bem com seus sentimentos, embora não tenha sido mimado. Então vamos saber separar as coisas, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui é coisa só de gente mimada, de adulto mimado. Mas como ele é acostumado à birra, ao jogo emocional, à chantagem, que é coisa que criança faz porque a criança não tem a força física, ele continua fazendo isso como adulto. Porque, gente, ele está conseguindo as coisas assim há anos. Não dá para esperar que o cara vai fazer diferente porque sim. Havia uma janela de aprendizado para ele. Ele só vai aceitar essa janela de aprendizado de novo se ele sofrer. Nessa palestra hoje, inclusive, vai ficar complicado eu terminar sem dar uma diretiva como eu tenho feito nas últimas, porque isso aqui vai se manifestar de pessoa a pessoa. Isso aqui é para cada um fazer um exame pessoal, não é também para ficar botando o dedo no outro. Dizer, poxa, eu sou assim. Eu tenho essas coisas, talvez muitas coisas que eu não consiga realizar na minha vida, muitos relacionamentos que eu não consigo ter de modo saudável, se deem por causa disso. Se é o seu caso, eu recomendo que você busque ajuda terapêutica. Porque senão você vai continuar sofrendo.
Se é que você se permite sofrer, porque eu não sei até que ponto você busca mecanismos de compensação para poder anestesiar-se. Também existe uma tendência, que aqui já entra um pouco na parte cognitiva, ou ao menos como a terapia cognitivo-comportamental entende o que se chama por cognitivo, que é o pensamento absolutista ou tendência de pensamento tudo ou nada. É interessante porque tudo isso que eu estou falando tem sempre um eco social também. De algum modo a nossa sociedade é assim. Então, lá mais para frente no Ausência Insuportável do Pai, o Claudio Rezê vai falar de uma tendência de hiperconformismo ou rebeldia sádica para resolver todos os problemas. Ou as pessoas se conformam de modo absurdo aos absurdos, ou elas se revoltam com coisas pequenas a ponto de, sei lá, tacar fogo em alguma coisa. Tudo é muito destemperado. E, portanto, tudo é muito infantil. A criança é um bicho completamente destemperado. E tá cheio de pessoas por aí que não reconhecem, não tem o princípio de autoridade inserido e trabalhado na estrutura da sua personalidade. Não sabe lidar com suas emoções. Não sabe viver. Mas essas pessoas estão aí trabalhando, votando, tudo mais. É o que eu falo. A inteligência artificial tem coisas realmente impressionantes. Mas ela impressiona muito mais porque a inteligência real dos seres humanos está decaída do que por outra coisa. Não é por uma hipercapacidade da inteligência artificial, mas é por um profundo rebaixamento da inteligência humana. Então, quanto mais incapaz é o homem, mais impressionante parece a máquina. Então veja, esse pensamento absolutista é esse pensamento de tudo ou nada, o que vulgarmente a gente chama de o 880. Adolescente geralmente pensa assim, o 880. Quando um adulto só pensa, só opera mediante 880, tudo ou nada, de modo absolutista, é porque não desenvolveu o mínimo de prudência. Ou é porque não tem uma estrutura afetiva para suportar os incômodos da dúvida no pensar. E veja, as soluções fáceis geralmente estão nos extremos. O trabalho é achar alguma coisa no meio. O trabalho é conciliar. Que é um trabalho criativo. Então, meus amigos, obviamente eu não queria abordar todos os problemas, mas apenas trazer algo para a discussão. Minha recomendação é que todo mundo avalie interiormente quanto que essas coisas estão em vocês. Pensa um pouco na sua infância, na sua vida em família. Vê se você acha que não ficou faltando alguma coisa. E assim, não seja orgulhoso. Não brinque consigo mesmo. Busca ajuda. Não é nada humilhante. Não significa que você é uma pessoa doente. Significa que você é uma pessoa como muitas hoje por aí são, que vem, às vezes, de uma família estruturada, ou de uma família que viveu, assim, pai e mãe que manteram um casamento por muitos anos, mas não achavam que tinha que estar em casa presente para você, dando um exemplo, a mãe operando como deve operar, o pai operando como deve operar. E assim, seus pais acham que deram o melhor para você, trabalhando, pagando a melhor escola, mas não deram a melhor coisa que eles podiam dar, que é eles mesmos. Mas eles não deram, não é porque eles são maus, é porque eles não sabiam que tinham que fazer isso. Porque muitas vezes nem sequer eles receberam isso. Então, por favor, não culpe seus pais, os ame. Até porque se você os culpar muito, você ainda está preso nesse vitimismo. Saiba que a partir do momento que você é adulto, você é responsável. Então, se você sente que algo aqui falta na sua vida, se ouvindo essa aula você sentiu que, poxa, você sentiu uma fisgada, isso é uma pergunta. E aí, vai fazer o quê? E se você é responsável, se você é um adulto responsável, responsabilidade vem disso.
é uma capacidade que você tem de dar uma resposta. Então, use essa capacidade e dê uma resposta. Tá bom? Então, muito obrigado.